Boa noite, gente. Boa noite a todos. Deem um alô se estão me ouvindo bem, por favor, que eu estou iniciando aqui. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Obrigado aí pelo retorno, gente. Nós hoje vamos conversar e refletir um pouquinho sobre um assunto bastante interessante, né? O André deve entrar daqui a pouquinho aí, ele se atrasou, mas daqui a pouquinho ele entra, e se ele não entrar também, nós estamos aqui em vibração com ele, né? Então eu vou ler uma mensagem para que a gente possa iniciar aqui a nossa reflexão de hoje, tá? E essa mensagem chama-se Deus está contigo. Não obstante exclamares muitas vezes desconsoladamente, como me sinto só, Deus está contigo em todos os lugares. Habitua-te a senti-lo porque, através de todas as coisas que te rodeiam, a sua bondade infinita se manifesta, ofertando-te luz e alegria. O seu amor palpita em toda parte, numa torrente de harmonias benditas. Sua misericórdia imensa está na terra que pisas, no ar que te circunda, nas leis inteligentes e sábias da natureza que te prodigaliza incalculáveis benefícios. E nunca te esqueças que Deus é o amor sem limites. Enquanto maldizes o sofrimento algumas vezes, lamentando o teu dia atual que deve ser de proveitoso trabalho, a flor te oferece perfume, a árvore compassiva te dá os seus melhores frutos, a estrela te envolve de esperança com cintilações e sorrisos, o sol te dá saúde, a terra te oferta inumeráveis tesouros. É a bondade inexcedível do Criador que se manifesta em toda a sua intensidade e grandeza, perdoando-nos os ímpetos de revolta e olvidando-nos a cólera, indiferente aos nossos errôneos julgamentos, estimulando-nos para o progresso e animando-te para a elevação. Acostuma-te a ver e a sentir devidamente todas estas coisas, e jamais te enfraqueças, porque Deus se encontra em toda parte, e ao invés de te desesperares, escuta a natureza a segredar-te em palavras: Deus está contigo. Mestre Jesus, nós agradecemos, Senhor, é o nosso Pai Celestial que está conosco, sempre conosco, a oportunidade de podermos refletir um pouco sobre o Teu Evangelho no dia de hoje, na noite de hoje, abraçando-te, Senhor, e rogando o Teu amparo e a Tua inspiração, para que possamos, através, Senhor, agora nesse momento das palavras, transformá-las em atitudes de fé, em atitudes de esperança e caridade para com o nosso próximo. Abençoa-nos, Senhor, abençoa todos aqueles que aqui estão conosco, participando do Evangelho, seus parentes, seus amigos, aqueles que certamente estarão aqui no chat para as vibrações. E inspira-nos, Senhor, para que possamos, através da nossa interpretação, transmitir o que de melhor possamos retirar do Teu Evangelho. Que a Tua paz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Bem, hoje nós fomos convidados para falar a respeito de homens de fé. Esse título está no livro Pão Nosso, é uma reflexão que Emmanuel faz sobre um versículo do Evangelho de Mateus. Esse versículo é o de número 24, está lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e diz isso: todo aquele, pois,
que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus. É importante a gente entender que esse versículo faz parte, vamos contextualizar um pouquinho, né? Esse título e esse versículo, ele faz parte do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus fala sobre o Sermão do Monte. É ali uma instrução de alto nível espiritual. Nós não podemos confundir o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte, né? Então, são 3 capítulos do Sermão do Monte, os 5, 6 e o 7. E isso está lá no finalzinho do Sermão do Monte. E por que Emmanuel traz para a sua reflexão para homens de fé? Porque ele traz, embutido nesse versículo, Jesus, melhor dizendo, traz, embutido nesse versículo, a atitude, a ação, e não simplesmente a palavra. Por isso que ele fala em escuta as palavras e pratica. Nós ainda estamos engatinhando muito nessa condição, nesse quesito, não é verdade? Mas a fé, eu me lembro que o ano passado eu pude fazer, se não me engano, foi através de lives e não presencial lá na casa, 2 palestras, uma a respeito de crença e outra a respeito de fé. Eu me recordo que na ocasião eu falei a distinção entre uma e outra. A crença, ela é o primeiro passo para a fé, né? A crença é o acreditar. Agora, a fé está alguns degraus mais acima. A fé é ter a certeza. É ter a certeza. Eu sei que algo existe. Quem crê, crê em algo ou em alguém. Então, por exemplo, eu acredito que Deus existe, mas eu posso ficar apenas e tão somente na crença. Agora, eu tenho a certeza, eu confio, porque fé traz o sentido de confiança. Eu confio em Deus, eu tenho a certeza que Ele existe e confio nele. Isso sim é a fé. Ou seja, são degraus acima da crença. E a fé, ela não é ensinada, ela é conquistada, ela é adquirida de forma individual, ela é desenvolvida em cada um de nós. Desculpe, gente, eu estava dando uma olhadinha aqui no celular por conta de ver assim, alguma mensagem do André ou alguma coisa assim. De qualquer forma, vamos dar continuidade aqui à nossa reflexão para que a gente não perca a nossa linha de raciocínio, né? Então, o que acontece? Como eu estava dizendo, a fé ela não é ensinada, ela não é transmitida, ela não pode ser transmitida, ela é adquirida por cada um de nós, ela é desenvolvida dentro de cada um de nós. E aqui Jesus nos fala, ou melhor dizendo, ele nos coloca, né, uma comparação com o homem que ouve e pratica as suas palavras, que construiu a sua casa sobre rocha. E quando nós falamos em rocha, nós logo pensamos ou lembramos daquele que é pedra, Pedro, né? Pedro foi um homem muito impulsivo, até certa forma meio brutão, e ele foi desenvolvendo a sua fé à medida que ele enfrentava os desafios da sua jornada, da sua existência, naquele momento do apostolado de Jesus. E as suas ações, elas mostram muito bem esse desenvolvimento da fé que ele foi adquirindo, que ele foi, desculpe a redundância, desenvolvendo dentro dele mesmo. Então, lá no Evangelho de Lucas, tem a passagem em que Jesus, junto com os apóstolos, após fazerem as suas pregações numa determinada cidade, que teve até um determinado agito por conta da má interpretação, devido às várias etnias que tinham na região, vários povos que tinham na região, após terem acalmado toda essa agitação que aconteceu, Jesus se
se retirou, né? Se isolou para fazer as suas orações, as suas reflexões e disse aos apóstolos: vão vocês, eu os encontro em Cafarnaum. Então os apóstolos subiram no barco e foram de barco ali pelo Lago de Genezaré, indo para Cafarnaum, quando de repente uma tempestade se formou. E eles avistaram um vulto chegando próximo do barco e ficaram um pouco atemorizados, né? O próprio Evangelho diz, eles se atemorizaram pensando que fosse um fantasma. Mas era Jesus que se aproximava deles andando sobre as águas. E Jesus disse a eles: não tenham medo, sou eu. E Pedro, ouvindo Jesus dizendo, disse assim: se és tu, Senhor, então me manda até ti. Então Jesus disse: então desça e vem, sai e vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas aquela turbulência das águas, aquela ventania, começaram a trazer um amedrontamento em Pedro, e Pedro afundou. E a hora que ele estava afundando, pediu a Jesus: Senhor, me salve. Jesus então pegou pela mão, levantou e disse a ele: homem de pequena fé. Algumas traduções dizem homem de pouca fé, mas a tradução correta é homem de pequena fé. E aí a gente pode pensar: bom, fé tem tamanho? Tem. Fé tem tamanho e ela vai se desenvolvendo dentro de nós, ela vai crescendo dentro de nós à medida que nós vamos superando os desafios, aquelas nossas dificuldades do dia a dia. Não é? Não tem aquela passagem de Jesus que diz a eles: se tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a esse monte: transporta-te daqui para cá, eles transportaria. Então ali Pedro, na sua pequena fé, começava a desenvolver, começava a trazer dentro de si a semente da fé a se desenvolver. Algum tempo depois, já Jesus preparando os seus apóstolos para aquele momento que seria o momento do seu martírio. Então Pedro disse a Jesus o seguinte: que nunca o abandonaria. Irei contigo, mestre, aonde fores, até a morte. Mas Jesus conhecia todos os seus apóstolos profundamente. Os escolheram, né? Dedo a dedo. Então ele disse assim: Pedro, Pedro, os espíritos das trevas, está assim no Evangelho, os espíritos das trevas querem que você se dobre, que você se envergue. Mas eu, como o vento enverga o trigo, mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, não esmoreça. E te digo mais, Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante, me negará por 3 vezes. E aí nós sabemos o desdobramento disso. O Cristo foi preso, foi julgado, e alguns que encontraram Pedro no meio do caminho diziam a ele: você é um deles. E Pedro respondia: não, eu não conheço esse homem. Mas você andava com ele, disse outro. E Pedro dizia: não, nunca vi esse homem, não o conheço. E um outro ainda disse: mas você tem o sotaque igual ao dele, porque Jesus, Pedro, eles eram galileus, e o galileu ele tinha várias etnias ali, tinha um pouquinho de sotaque. E ele dizia: não, não, mas eu não conheço esse homem. E o galo cantou. Ali, a fé de Pedro desfaleceu, como Jesus orou ao Pai: que a tua fé não desfaleça. Naquele momento desfaleceu. E ali Pedro começou a despertar para uma outra fase de desenvolvimento da sua fé, por incrível que pareça. Porque isso nós vamos ver. Como eu falei, Pedro, ao longo da sua trajetória, a gente vai vendo que ele é um exemplo de desenvolvimento de fé. Alguns tempos depois, já Jesus havia ressuscitado, e eu me lembro também que eu fiz uma palestra o ano passado, e eu acho que foi online também, a respeito de Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E aí, nessa ocasião, Jesus então por 3 vezes pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que te amo, mestre. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama de verdade? E Pedro dizia: mestre, você sabe que eu te amo.
Então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E na terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas mais do que a todos estes? E Pedro, já em prantos, disse: Mestre, tu que tudo sabes, sabes que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E ali, Pedro iniciou um processo. Casa do caminho, aconchegando todos aqueles necessitados, convalescidos, todos eles. E um certo dia, ele indo a um templo, junto com João, ao subir a uma escadaria, ali ele se deparou com um paralítico. Esse paralítico lhe pediu uma esmola. Pedro então vira-se ao paralítico e diz assim: Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. E disse ao Nazareno com voz firme, com convicção, com confiança: Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E o Evangelho diz que esse paralítico se levantou, foi andando e foi cantando e louvando a Deus. Ali Pedro tinha a sua fé totalmente construída e robustecida dentro de si. Então, lembra o que eu falei no começo? A fé, ela não é transportada de outros, ela é conquistada por cada um. Ali Pedro demonstrou toda a confiança, fé é confiança, toda a confiança que ele tinha no ensinamento do Cristo. Ali ele era realmente a casa sobre a rocha, né? Porque ele praticava os ensinamentos do Cristo após ter desfalecido há tempos atrás na negação do Cristo 3 vezes. Tanto é que a sua fé e seu testemunho foram tão grandiosos na construção da sua fé, que quando ele foi condenado à crucificação, ele disse: Não, eu não sou digno que me crucifiquem como o meu mestre. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Bem, Emmanuel, no livro Consolador, lá na questão 354, ele traz uma resposta para uma definição de fé com uma firmeza e um sentimento muito grande. A pergunta diz assim: pode-se definir o que é ter fé? Emmanuel diz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Então, veja só, ele não fala simplesmente a certeza em Deus, mas a luminosa, luz, certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa. Então, fé é certeza, crença é acreditar. Então, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, que ultrapassa qualquer crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. E ele vai mais além dizendo o seguinte: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocadas pela luz do sentimento, que é a luminosa certeza em Deus. E ele mais à frente diz assim: traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela, a fé, exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E ainda significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito, a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Então veja só, a fé traduz ainda que na certeza dessa assistência divina, nós conseguimos enfrentar todos os nossos desafios. E ainda ela significa a fé, a humildade redentora, quer dizer, a humildade que nos reabilita, que nos regenera, lá no fundo do nosso espírito, com a disposição sincera de dizer: Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Né? Faça-se no escravo a vontade do Senhor. Portanto, repetindo, fé não é crer somente. Crer é um degrau. A fé mesmo, ela é ter a certeza, é ter a confiança em Deus.
Uma outra passagem de Emmanuel também, que nos traz sobre fé, está lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 40, onde ele nos traz um ensinamento que diz o seguinte: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Então, vou ligar esse versículozinho ao que eu falei lá no início. A fé, ela não é transferida, ela é adquirida. E ela faz parte de um processo de crescimento. Pedro, quando afundou no lago de Genezaré, ele tinha uma pequena fé. Quando ele foi crucificado de cabeça para baixo, ele tinha uma fé totalmente crescida dentro do seu coração. E Emmanuel ainda diz: qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde, quer dizer, não abre mão do esforço da criatura. De novo, gente, fé é conquistada. E Emmanuel diz isso aqui. A conquista da crença edificante, quer dizer, a conquista da fé, não é serviço de menor esforço. Então, quer dizer, volta lá em cima. Ela não cresce no coração de forma miraculosa. Ela não é serviço de menor esforço. Nós temos que nos esforçar, nós temos que trabalhar para que a fé seja robustecida dentro de nós. Essa sublime virtude é construção do mundo interior. Como eu falei, ela é desenvolvida por nós, dentro de nós, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Veja só, então nós somos construtores de tudo aquilo que nós passamos na nossa jornada, inclusive a fé verdadeira, a fé raciocinada. A lição do Evangelho é semente viva, ou seja, qual é a grande semente que nós temos que botar no nosso coração para que ela germine e cresça? É o Evangelho do Cristo. Então, agora nós recordamos o versículo de Mateus, que Jesus disse: comparo o homem que ouve as minhas palavras e as pratica a uma casa construída sobre uma rocha. Não é isso? E ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Bem, aqui vem não bem a confirmação, mas a nossa reflexão em cima da racionalidade e acho que podemos dizer, a pluralidade que a doutrina espírita nos traz em termos de raciocínio espiritual. Na verdade, essa reflexão, lá no início, ele fala sobre isso, sobre a prática. Nós falamos sobre o desenvolvimento da fé sendo um processo individual, um processo de cada um de nós, e que Emmanuel confirma isso para a gente. Não é? Como eu disse, o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus se referem ao Sermão do Monte. E esse versículo está no final do Sermão do Monte. Né? Ele é o capítulo 7, é o versículo 24, acho que tem, eu não me recordo agora, gente, mas acho que tem 34 versículos. Tá? Então, ele faz alusão à prática dos ensinamentos do Cristo. Então, quando ele compara que aquele homem que ouve as palavras do Cristo, ou seja, tem o Evangelho na mão e pratica aquilo que está lá, ele é aquele homem que construiu a sua casa, se edificou sobre terra firme, sobre rocha. E mais à frente o versículo diz: assopraram os ventos, veio a chuva, transbordaram os rios, combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava fundada, ela estava alicerçada em rocha. Mas também tem versículos mais à frente desse em que Jesus compara aqueles que escutam as suas palavras e não as praticam. E ele compara um homem imprudente. Então veja só, com o homem ou aquele que ouve as palavras do Cristo e as pratica, ele compara a um homem prudente. Aqueles que escutam e ouvem as suas palavras, e não as praticam, a um homem imprudente,
que edificou sua casa sobre a areia, e aí vieram os ventos, a chuva, o rio transbordou, combateram aquela casa, e a casa ruiu, e foi grande a sua ruína. Então Jesus coloca aqui de forma muito clara que é uma imprudência nós conhecermos o seu ensino e não praticar. E aí eu parei para pensar, gente. Eu não sei vocês, mas eu ainda sou muito imprudente, né? A gente resiste em função dos desafios e das influências externas que sofremos na vida, a praticar os ensinos do Cristo. E aqui Emmanuel, quando reflete sobre esse versículo, ele traz para o campo da fé. Por quê? Porque, como ele disse lá na lição do Vinho e Luz, na lição 40, o que ele disse ali? Ele disse que a lição do Evangelho é semente viva para o desenvolvimento da fé. Ou seja, a fé é uma atitude e ela ficaria no campo somente da palavra, se a gente não fizer algo. Se a fé não for uma coisa que, ou melhor dizendo, a fé não se desenvolverá dentro de nós se nós não trabalharmos. Se nós apenas falarmos, ela é palavra morta. Tem lá, na Epístola de Tiago, tem um versículo que fala, né? A fé sem obras é morta. Não é verdade? Então, Emmanuel reflete sobre a fé no campo do testemunho. Então, o que é o trabalhar? É o viver efetivamente a fé. É o trabalhar dentro da gente as lições do Evangelho do Cristo no nosso dia a dia, sejam nos desentendimentos, sejam nas dificuldades, sejam nas dificuldades financeiras, sejam elas dificuldades até mesmo de ordem orgânica. Nós sabemos que nosso corpo tem um prazo de validade, mas o nosso espírito é imortal. Então, se nós sabemos disso, nós ainda não sedimentamos dentro da nossa alma essa convicção e essa certeza. Então, nós ainda somos, melhor dizendo, homens e mulheres de pequena fé. Nós precisamos robustecer essa fé, como Pedro foi fazendo ao longo da sua jornada. E nós sabemos que isto é um processo, né? Portanto, sermos homens de fé, sermos mulheres de fé, significa vivermos. A fé tem que ser vivida, como eu falei, através de testemunhos e desafios, né? E não é simplesmente cumprir rituais, ou mesmo impor crenças, a minha religião é melhor que a sua. Nós vemos aí até hoje, né, essa questão de imposição. Por quê? Porque aqueles que colocam um certo, não sei se essa é a palavra correta, mas é o que está me vindo agora, um certo fanatismo naquilo que ele acredita, naquilo que ele coloca como uma fé, ele coloca a parte religiosa disso como um fim e não como um meio. E a religião é exatamente isso, é um meio para que a gente desenvolva a fé. Através da nossa religião, do nosso religar e da nossa religação com Deus, é que nós desenvolvemos a fé. É que nem eu li no início a nossa prece. Deus está contigo. A nossa prece não, desculpe, a nossa mensagem. Deus está contigo. Então, Ele está conosco o tempo todo. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é interessante que Kardec nos apresenta ali vamos dizer, 6 qualidades da fé. No item 3 desse capítulo, Kardec nos apresenta a fé é sincera e verdadeira, e essa fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ou seja, quem tem a fé de verdade, quem tem a fé verdadeira, sincera, seja qual for o desafio que essa criatura venha a enfrentar, ela terá sempre a calma, a paciência, o prumo, né, de poder superar aquele desafio. Então, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Está no item 3, capítulo 19. Mais à frente, no item 4, ele diz que a fé verdadeira se alia à humildade. Isso está no item 4. A fé verdadeira se alia à humildade, ou seja, a fé verdadeira e a humildade andam lado a lado, né? E isso está lá, na questão 354 do Consolador. O que traz Emmanuel para a gente?
Ele traz que, traduzindo a certeza na assistência divina, na assistência de Deus, a fé significa a humildade redentora que cresce, que se edifica dentro daquele espírito, do espírito daquele discípulo que diz: faça-se em mim, Senhor, a tua vontade. Então, a fé verdadeira, ela anda lado a lado com a humildade. Lá no item 11, mais uma qualidade da fé que Kardec coloca é: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, ou seja, tem que ter ação, tem que ter atitude, não basta a palavra, tem que ter atitude. E mais à frente, ele coloca uma, que essa é uma frase que eu sempre guardei comigo, né? A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Formam uma trindade inseparável. Também está no item 11. Então vejam que nós temos um tripé: fé, esperança e caridade. Mas sem a fé, eu não consigo a esperança e a caridade. Portanto, a esperança e caridade é uma consequência da fé. Eu só não vou conseguir transmitir fé, mas eu poder levar esperança para alguém e, através de atitudes caridosas, aconchegando, acolhendo o meu irmão, através de uma fé. E isso voltamos aqui um pouquinho acima no item 11 também do Evangelho, desse capítulo 19, que diz que a fé deve ser ativa. Ativa, esperança e caridade é uma consequência da fé. Então veja que a fé, ela tem qualidades inúmeras, e qualidades essas que são necessárias para que a gente possa desenvolver o nosso espírito. No item 11 ainda, ele diz que a fé é a base da regeneração. Quer dizer, aqui eu apenas resumi, mas assim, esse item, esse trecho desse item diz assim, que a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. Por isso que ela é a base da regeneração. E, por fim, a sexta qualidade que ele coloca também no item 11. A fé sincera é dominadora e é contagiosa. Ou seja, transmitir a minha fé para outro, eu não consigo. Mas incentivar para que o outro desenvolva a fé dentro de si, a fé é contagiosa. Ela me domina e faz com que eu contagie, que eu espalhe a certeza de que cada um possa adquirir a sua fé por si próprio. Portanto, gente, nós temos que desenvolver a fé, a verdadeira fé, na sua plenitude, na plenitude da sua beleza, da sua bondade. Nós temos que desenvolver a verdadeira fé na sua pureza, na sua racionalidade. Nós teremos sempre desafios, teremos que dar o testemunho da fé, para que ela seja realmente sedimentada e construída, com base sólida, dentro de nós. E quem é, ou qual é, o principal impulso para isso? O Evangelho do Cristo. Nós podemos ver que os testemunhos deixados por aqueles grandes luminares do cristianismo demonstram que eles tinham a verdadeira fé. Por quê? Porque viveram a fé. Viveram a fé no seu real sentido de vida, quer dizer, através de obra, através de ação, através de testemunho, e não apenas no sentido do verbo. Assim como Jesus foi o verbo encarnado, agindo sempre, esses luminares se miraram no exemplo que Jesus deixou e ali conduziram o seu desenvolvimento da fé. Bem, eu vou ler aqui essa reflexão de Emmanuel para que a gente possa tentar ligar toda essa nossa reflexão que nós fizemos aqui, essa exposição que eu procurei trazer através da fé, mas também ligando a essas criaturas, e especialmente a Pedro e aos luminares do cristianismo, como eles foram verdadeiros homens e mulheres de fé. Então diz assim, Emmanuel: os grandes pregadores do Evangelho
sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, ou seja, os grandes pregadores, os grandes oradores, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Por pregarem, por terem uma oratória firme, eles estavam na galeria, quer dizer, eles eram considerados os veneráveis, aqueles que deveriam ser seguidos em termos de fé. Entretanto, e aí vamos mudar o caminho, né? Isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram, quer dizer, não ignoraram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Veja que Emmanuel liga a verdadeira fé à vigilância indispensável ao justo testemunho. Continua Emmanuel. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as ligações de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Como eu falei, gente, nós ainda construímos a nossa casa, o nosso templo interior sobre a areia. Ainda somos imprudentes, mas estamos no caminho. Somos homens ainda de pequena fé, homens e mulheres. Claro, uns têm mais, outros têm menos, né? Mas ainda estamos desenvolvendo isso dentro de nós. Por quê? Porque a prática do ensinamento do Cristo ainda é algo vacilante dentro do nosso espírito, né? Esse trecho de Emmanuel me fez lembrar uma passagem do livro Paulo e Estevão, onde Paulo, entusiasmado com o Evangelho do Cristo, depois de ter sido despertado na estrada de Damasco, ele vai então nos templos, nas sinagogas, começa a pregar, começa com entusiasmo e começa a falar algumas coisas que as pessoas não entendem. É como se as pessoas virassem as costas e deixassem ele falando sozinho. E ele sai, assim, bastante triste, bastante chateado. E Ananias, aquele discípulo do Cristo que devolveu a visão por ordem do Cristo a Paulo, diz a ele: Paulo, você recebeu a incumbência de levar sim a palavra do Cristo, mas você tem que semear isso, você tem que semear, plantar para poder colher. Então aí Paulo vai para o deserto, fica um período, estuda o evangelho, conversa com Gamaliel, enfim, e aí se torna, como eu sempre digo, o maior divulgador da doutrina do Cristo que a gente tem conhecimento. Bom, vamos continuar aqui. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé, ou seja, se só não vai desenvolver a fé dentro de si aquele que não quiser, tá? Porque, como ele diz, reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico, todos aqueles que pegarem o evangelho do Cristo, e mesmo que ainda patinando, começarem a desenvolver, não tenha dúvida, vai ter o momento certo em que ele estará convicto da fé, estará com ela sedimentada dentro de si e na prática integral do bem. Como eu disse, ainda sofremos muitas influências externas que dificultam a gente desenvolver de uma forma mais firme, né? Isso. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis, ou seja, todos aqueles existem ainda. Quer dizer, ele valoriza aqueles homens moderados, conscientes, que cuidam de forma íntegra, de forma devotada, na solução dos problemas do dia a dia, seja do dele, seja dos seus familiares, seja do próximo. Por quê? Porque eles estão com bases sólidas.
estão construídos sobre rocha, sobre as bases cristãs. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, sem dúvida, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Veja aqui que Manuel dá muito valor ao silêncio. Para sair palavra errada é melhor manter boca fechada. É isso? Então, quer dizer, silêncio é ouro, palavra é prata. Então vamos conquistar o ouro. Então, o que a gente pode tirar um pouquinho dessa reflexão, além de tudo que a gente já falou? Que é preciso que nós façamos um mergulho dentro de nós mesmos, para que a gente possa tomar consciência efetiva desses ensinos de Jesus, dos ensinos do Cristo, para que a gente, através dessa conscientização, possa efetivamente praticá-los de forma frequente e não de vez em quando. Né? Como disse, ainda somos imprudentes. Ter conhecimento do ensino do Cristo, isso é um passo. Agora, praticar o ensino do Cristo é uma caminhada. Então, veja que isso, gente, é um processo. Acabamos de conversar hoje, refletir, amanhã mesmo já estou praticando todos os ensinos. Não estaremos. Isso é um processo que se desenvolve dentro de cada um de nós, para que a gente possa nos tornar de homens de fé, verdadeiros homens de fé. Portanto, praticar os ensinamentos do Cristo com o exercício da fé raciocinada, fé consciente, como diz Santo Agostinho. É necessário crer, que é a fé natural, para compreender. E é necessário que se compreenda, para continuar a crer. Essa é a fé raciocinada. É necessário que a gente creia, é a fé natural, para que a gente compreenda. E é necessário que a gente compreenda para continuar tendo a crença. Essa é a fé raciocinada. Obrigado, gente, por me ouvirem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie sempre e que possamos ter uma semana abençoada e que possamos ter uma consciência maior ainda de que nós temos que deixar de ser imprudentes para sermos aquele homem prudente que construiu a sua casa em rocha, em terra firme. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, gente. Boa noite, meus amigos. Mário, parabéns. Foi uma palestra maravilhosa, foi excelente. Pelo menos em mim me tocou bastante. Foi muito boa mesmo. E estou aqui, meus amigos. Estou aqui representando o time. Quem ia fazer a vibração hoje foi o André, mas ele teve um pequeno contratempo. E eu estou aqui representando e todo o resto do time para fazer as vibrações com vocês. É bom, né? Porque semana passada era a minha vez e eu pedi para ele me substituiu e agora eu também estou substituindo. A vida é assim, gente, quando a gente é um time, um tem que ajudar o outro. Aqui nós somos um time. Então tá bom, meus amigos. Vou dar aí no nosso padrãozinho, vou fazer uma vibração rápida hoje, por causa do horário, para não estourar muito, né? Começamos um pouquinho mais tarde. Mas você tem aí 10 segundos para pegar um copo de água. Eu já tinha colocado a mensagem aqui dos copos de água. 10 segundos mesmo e a gente já começa. Tá bom? Enquanto isso, também não deu para ler o nome de todo mundo, então eu vou dar meu boa noite geral para todos vocês aí. Tá todo mundo te elogiando, viu, Marião? Da sua palestra. Então você tá de parabéns mesmo, viu? Beleza, gente? Vou pedir aqui também a ajuda do nosso mestre Jesus. Cadê ele aqui? Vem! Aqui. Pronto. Agora a vibração vai ser melhor. E a gente vai fazer aqui. Tá bom, gente? Vamos lá. Então vamos começar nos acomodando confortavelmente. Onde estivermos sentados, seja no sofá, na cadeira, na cama, que eu sei que tem gente que gosta de fazer no quarto para manter bastante vibrações, não tem problema.
Se acomodem aí, fechem os olhos, deem aquela respirada mais funda, vão acalmando o coração. A gente que estamos todos emocionados com essa palestra maravilhosa. Vamos nos acalmando, nos tranquilizando. E vamos começar elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nosso pensamento ao alto, para que possamos fazer nossas vibrações essa noite. Vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, o planeta Terra. Vamos vibrar pelas nações em conflito. Rússia, Ucrânia, Israel, faixa de Gaza, Irã, né? Alguns conflitos já ocorreram ali, nesse caso, no Líbano também. A Síria, que está sempre em conflito. E todos os outros lugares, ali tem regiões da África. Que os dirigentes das nações do planeta possam, através do diálogo e da diplomacia, chegar à paz mundial. Dando o primeiro passo, que é abaixando as armas, pedir um cessar-fogo para essas nações em conflito, para que possamos iniciar um diálogo de paz. Vamos vibrar agora pelo nosso país, o Brasil. Vamos pedir uma vibração muito especial. Vamos fazer uma corrente de união pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando por uma situação nunca antes vista lá no estado, uma situação de extrema dificuldade. Hoje estava passando na TV, a minha filha, que é pequenininha, ainda não tinha visto, chorou aqui, ficou toda impressionada, porque realmente é uma situação muito drástica, muito difícil. Então nós temos que vibrar muito e vamos colaborar quem puder, né? Eu não tenho nenhum QR Code aqui, mas tem um monte de QR Code na internet. Quem puder ajudar, a gente sabe que o governo federal, o governo estadual está fazendo sua parte, mas quem puder, tiver condições financeiras em ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, façam por gentileza, para que eles realmente precisam. É uma situação extrema, é uma situação nunca vista antes. Então, eles vão precisar de ajuda com doações, quem tiver roupa ali, produtos de higiene, água potável, quem puder. Peço muito ajuda para o pessoal do Rio Grande do Sul. Vamos vibrar agora, então, meus irmãos, pelos nossos irmãozinhos encarcerados, pelas cadeias, pelas prisões, pelas delegacias. Que esses irmãozinhos cometeram seus erros perante a lei dos homens e estão pagando, possam se arrepender deles. Possam receber Jesus no coração, cumprir suas penas e voltar a conviver em paz com a sociedade. Vamos vibrar também pelos hospitais, por onde houver um leito de dor, por as casas de saúde, por aqueles irmãozinhos que estão nos seus leitos, que também possam receber o milagre da cura e que eles possam voltar a conviver com seus familiares, gozando de plena saúde, o mais breve possível. Vamos vibrar também pelos idosos, por aqueles irmãozinhos que já cumpriram sua missão de trabalho, estão aposentados, estão aproveitando seus últimos anos de vida, que eles possam ser muitos, né? Que eles possam ter uma vida longa, duradoura, que possam aproveitar, gozando do seu merecido descanso, que eles já contribuíram muito para a sociedade e que eles também possam aproveitá-los da melhor saúde possível, né? Vamos vibrar para os cuidadores, aqueles que requerem cuidados especiais, aqueles que requerem um enfermeiro 24 horas, né? Para que eles possam aproveitar seus últimos anos com plena saúde. Vamos vibrar também pelas crianças, por todas as crianças, que elas têm a oportunidade de crescer, de desenvolver, frequentar a escola e se tornarem pessoas de bem. Ter essa oportunidade de frequentar a escola, terem um emprego e contribuírem para a sociedade. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos viciados, em qualquer tipo de vício. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, tirando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química e psicológica. Que esses irmãozinhos aceitem o tratamento quando necessário, reconheçam seus vícios
E participem de coração aberto, com Jesus no coração, seu tratamento para se livrar de seus vícios. Vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos desabrigados, moradores de rua, pelas ONGs, ABEGs que os acolhem. Que esses irmãozinhos tenham oportunidade de um prato de comida, tenham oportunidade de um banho quente, de uma cama, tenham a oportunidade de um teto sobre suas cabeças, que eles possam ser acolhidos e que eles possam conviver com seus familiares, serem resgatados. Muitos desses irmãozinhos abrigados muitas vezes são considerados desaparecidos, que mudaram de cidade ou quiseram se afastar da família, foram para outra cidade, e que esses parentes possam reencontrá-los, né? E que eles possam voltar a ser acolhidos e ter uma casa própria ali. Casa não própria, mas para eles morarem lá, né? Nem que seja a casa de um parente, mas que eles possam ser ajudados a sair dessa dura vida de morador de rua. Vamos vibrar agora por esses irmãozinhos com doenças crônicas, doenças sem cura, aqueles casos muito críticos, né? Irmãozinhos com Alzheimer, Parkinson, né? Pressão alta, essas doenças que podem ser controladas, que trazem uma melhor qualidade de vida, mas que não tem cura. Diabetes, né? Irmãozinhos com câncer, irmãozinhos com HIV positivo. Vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos com problemas psicológicos, depressão, né? Vamos vibrar agora também por esses irmãozinhos cujos nomes estão aqui no chat, que estão nas caixinhas de vibração. Então, cada um sabe do que esses irmãozinhos mais precisam, então pensem neles agora, mandem para eles as vibrações mais especiais, as vibrações corretas, para que eles se livrem de seus problemas o mais brevemente possível, né? Vamos vibrar pelos nossos irmãozinhos desaparecidos, adultos e crianças, e vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos desencarnados. Que eles possam ser resgatados dentro do seu merecimento com a maior brevidade possível. Muitas vezes esses irmãozinhos desencarnados, como nós vemos aí na palestra de hoje, possam ter perdido a fé, possam estar assim desorientados e às vezes caem em ambientes às vezes um padrão vibratório mais baixo e se esquecem de rezar, se esquecem de pedir. Então, nós aqui vamos pedir por eles, para que eles sejam mais brevemente resgatados dentro do seu merecimento. Vamos, então, agora vibrar pelos nossos amigos e familiares, pelos nossos empregos, né? Por aqueles amigos, familiares, colegas de trabalho, aqueles que estão mais próximos da gente, que a gente convive no dia a dia, né? Para que nós possamos ter um bom relacionamento, uma boa harmonia com eles. E vamos também vibrar pela nossa casa. Que a luz branca de Jesus possa entrar pelas paredes, pelas portas e janelas, limpando e higienizando o nosso lar, para que cada vez mais ele se torne um lar de Mestre Jesus. E vamos pedir agora por nós mesmos, para que nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana protegida, e que possamos continuar na nossa caminhada na seara bendita de Mestre Jesus. E agora, meus irmãos, vamos agradecer. Agradecer a todas as correntes que trabalham conosco, que pegam as nossas vibrações e distribuem nos locais necessários. Aquelas correntes que estão sempre nos protegendo, nos intuindo e nos mantendo no caminho correto do bem. Corrente dos Exus egipcianos, Sagrado Coração de Maria. Corrente azul, corrente dos franciscanos, corrente das moças, corrente dos médicos, dos enfermeiros, Dr. Alberto Seabra, Dr. Bezerra de Menezes, e todas as outras correntes. Eu cito sempre algumas, mas tem mais correntes. Então, todas as correntes que estão sempre aqui conosco, que possam se sentir abençoadas e que possam receber o nosso agradecimento de coração aberto. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana, muito protegida, muito abençoada. E para quem vai no trabalho de segunda-feira, até amanhã. Para quem vai na quarta-feira, até quarta-feira. Quarta-feira eu estarei sendo como telespectador, estou do outro lado da telinha, mas eu sei que tem o pessoal aí que vai sempre na quarta-feira,
Aqui a gente reveza. Eu vou na segunda, minha esposa vai na quarta, porque a gente tem que ficar com as crianças. Então, para mim é até segunda. Para minha esposa e para o resto do pessoal até quarta. É isso, meus amigos. Tenham uma excelente noite. Mário, se quiser se despedir aí, fique à vontade. Obrigado, Thales. Boa noite a todos, boa semana, ótima semana a todos, e que a gente continue aí, ligados a Jesus, ligados a Deus, para que a gente possa, como eu disse, né? E eu estou falando porque, duas orelhas que estão próximas da minha boca são as minhas, né? Tá? Que a gente possa realmente robustecer a fé dentro de cada um de nós. Um beijo no coração de cada um. Obrigado. Valeu, gente. Beijo a todos. Tchau, tchau.